falo Cris Valentina, Cris, nós somos irmãos velho de guerra. Nós somos irmãos velho de guerra. Vamos lá. Vamos rezar por ele, para Ave Maria, fica de pé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo bem. Antes de nós já iniciarmos aqui a quarta semana do Seminário de Vida no Espírito, quero já fazer uma oração já breve. Eu peço para que vocês apenas acompanhem, não rezem. Eu vou orar por vocês. Vocês podem fechar os olhos se vocês acharem melhor, mas se você não tem o costume de fechar os olhos, não tem problema. Mas o importante é que você esteja interligado neste primeiro momento do seminário. Eu já vou começar. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim seja. Cruz sacra signo nimic dux, nodraco signo nimic dux, vade retro satana, visual nic vanas id serena verena da vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todas e a todos. Vocês estão bem? Sim. Certeza absoluta? Sim. Olha lá, se não tiver, você vai estar bem daqui a pouco. Mas é isso aí, meus queridos e minhas queridas. Hoje nós estamos vivendo a quarta semana do Seminário de Vida do Espírito Santo. Este é um módulo querigmático, que na qual talvez pela primeira vez vocês estejam conhecendo cada vez mais dentro do reino de Deus sobre a pessoa de Jesus. Mas antes de nós darmos início a este quarto tema, vamos assim dizer, uma quarta semana, eu quero já me apresentar. Ela me chamou o meu nome, eu quero dizer o meu nome mesmo. Eu me chamo Cristiano Moura, tenho 38 anos, com cara de 15 para 19. Não parece, mas a aparência aqui engana, né? Porque estou começando a ter barbicha, né? A fase da juventude, estou me rejuvenescendo por causa do batismo do Espírito Santo que eu fiz já mais ou menos 19 anos atrás. 19 anos de renovação carismática eu tenho de caminhada. Meu primeiro chamado ao Ministério da Intercessão. E no ano de 2010, mais ou menos, o Senhor me chama à pregação. Sou solteiro também, eu tenho um grupo Geração. O grupo Geração Dá-me Almas, da paróquia de Cristo Ressuscitado, região 2, em das Artes. Queridos e queridas, nós estamos no momento de ensino. O seminário é o que? É ensino. Muito mais do que ensino, uma pregação querigmática na qual você precisa aflorar dentro de cada um de vocês o desejo de estar mais e mais íntimo de Cristo. E eu quero convidar mais uma vez que vocês estão de pé a sentarem mais um momento. Pode se assentar, não é? Que vocês precisam cumprir uma seguinte condição, né? Que do meio deste tema fé e conversão, hoje você precisa sair daqui com uma certeza de que Deus precisa ser conhecido, que hoje o Senhor precisa ser conhecido na sua vida. E muito mais, hoje, quem de nós, qual de vocês tem o desejo de conhecer, tem o desejo de dobrar o coração a Jesus? Se levanta a mão. Quase todo mundo está levantando a mão. Acho que ele está levantando a mão assim com vergonha. Mas, queridos, eu quero pedir coragem para vocês. Tudo bem que eu não sou tão bonito assim, mas também não morro. Não precisa ter medo não. Aqui é família, aqui é grupo de geração.
Eu não morro, não sou macaco. Brincadeiras à parte, mas vamos ao que nos interessa. Eu quero pedir a vocês para que tomem a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo número 10, dos versículos número 9 ao versículo 13. E você tem a Bíblia da tradução Ave Maria. Ela se localiza na página de 1459. Mas você não sabe aonde fica Romanos? Eu vou dar uma pista super fácil. A carta aos Romanos, ela está logo após o livro Atos dos Apóstolos. Carta de São Paulo aos Romanos fica onde, Cristiano? Logo depois dos Atos dos Apóstolos. Você que tem essa tradução da Ave Maria, eu falei a página 1459. E você que veio a primeira vez no seminário de vida no Espírito Santo, eu quero pedir a vocês duas que sentem mais próximas com as irmãs que têm a palavra de Deus, por gentileza, por caridade, para que vocês possam acompanhar. Eu sei que é a primeira vez, né, que vocês estão participando do seminário, para que essa palavra possa verdadeiramente gravar. E graças a Deus pela obediência de vocês, estão atendendo esse chamado, né, de deixar Deus tocar nessa leitura. Todo mundo achou? Certeza? Curso bíblico? Brincadeira. Repetindo, Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo de número 13. E nessa pregação hoje vou falar sobre fé, primeira parte, e a segunda parte também vou falar sobre o que vem a ser a conversão. Você que trouxe papel e caneta, anote aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser ensinado, para que vocês possam colocar em seus próprios corações. O bom que você trouxe o caderno para você poder anotar aí, anote. E você que não pôde trazer o seu caderno, pelo menos guarda tudo que vai ser falado do seu coração. Amém? Vamos iniciar então. Versículo 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tome a palavra de Deus assim e dá um beijo carinhoso como eu estou fazendo agora. E vamos aplaudir essa leitura. Vamos apenas aplaudir. Queridos, o título já diz: a fé é a condição para a salvação. E nós vamos abordar de primeiro momento a fé. O que vem a ser fé? Fé é aquilo que não se vê. Vamos lembrar em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que vai nos dizer de uma forma bem clara o que vem a ser a fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Mas como assim, Cristiano? Pela fé, com os olhos humanos, com os olhos da carne, quando nós comungamos Jesus, nós acreditamos que na Eucaristia, Jesus está lá, com os olhos carnais. Pelos olhos espirituais, nós temos que crer que lá está Jesus. Porque a fé seria o quê? Um assentimento das verdades reveladas. Anote aí: fé
é aquilo que é da verdade revelada, por meio da palavra de Deus. E a fé já tem a ver com o quê? Com uma outra palavra que se chama salvação. O que vem a ser a salvação? É um dom também que nós aderimos quando nós professamos no batismo. Você já passou por um momento da tua vida onde você recebeu este sacramento, sim ou não? Você tinha os padrinhos de batismo, sim ou não? Eles responderam por você quando o padre perguntou: o que vocês querem? A Santa Igreja de Deus? Para os batizandos e para os padrinhos, a fé. Eis aí a resposta. Nós respondemos à igreja pela fé, que na qual nos tornam filhos e filhas de Deus. Vamos lá. Por causa do pecado original, nós estávamos condenados, correto? E é por meio do batismo que está configurado a fé, que o pecado original está apagado. Porém, nós carregamos a concupiscência. O que vem a ser? A aversão ao mal ou ao pecado. Também, no entanto, o amor que Deus tem para com cada um de nós. A iniciativa de Jesus é o que? Nos salvar por meio da fé, como vai nos dizer: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e que seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É o que nós respondemos na oração do creio, é a oração da igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo nosso Senhor. E aí se segue a oração do creio. É a oração de confirmação da nossa fé católica. Está dando para entender até aqui? Vamos seguir. Todo ato que Deus realiza é um ato perene. Assim, a cruz sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo continua cravada entre o céu e aqui na terra, na qual nós estamos, na condição de pecadores. E dela nos aproximamos de quem? Do sangue que verte do lado aberto de Cristo. O sangue nos lembra o que? Eucaristia. E a água que também sai do lado aberto, o que vem a ser? O batismo, que na qual havia referido já antes. Também, esta aproximação da cruz é para cada um de nós um momento privilegiado de nossas vidas. Nós não podemos de qualquer forma nos aproximarmos da cruz. É preciso termos convicção, é preciso nós termos fé. O que vem a ser a fé? Não é só um assentimento das verdades reveladas, tanto da palavra de Deus, tanto do magistério da igreja, que está na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, e pela tradição oral, que vem a ser o ensinamento dos apóstolos acerca sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aí entra a pregação dos apóstolos, porque precisamos, cada um de nós, fazermos o quê? Uma experiência pessoal e transformadora com a salvação que nos foi oferecida em Cristo. A palavra salvação, se você puder anotar, pode anotar. O que vem a ser? É o ato de redimir em nós aquilo que já estava perdido. Hoje o Senhor, Ele quer dar para cada um de nós, reafirmar dentro do nosso coração a fé.
que é a aceitação do plano de Deus, do plano do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Está ficando mais claro essa mensagem para vocês? O Senhor nos chamou para que nós possamos também conhecê-lo, mas não basta a gente conhecê-lo para se ter fé. É necessário a gente ter uma luta diária, porque a fé, como vai nos dizer em Hebreus 6 mais ou menos, que vai nos dizer assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que você creia primeiro. Nós temos que crer. O crer, ele é diferente do acreditar. Acreditar, o demônio acredita. E tem uma diferença. Nós precisamos crer. Porque o conceito de fé, o que vem a ser? Para nós, homens e mulheres, não é fácil e nem é difícil. É impossível, grava aí no seu coração. É impossível o homem não ter condições de dar a fé a si mesmo. Eu vou repetir aqui. O homem não tem condições de dar a fé a si mesmo. Eu vou fazer uma pergunta básica. Espero que vocês tenham a resposta na ponta da língua. Quem tem o catecismo da Igreja Católica, levanta a mão. Quem tem? Se não tem, procure adquirir. O que vem a ser o catecismo da Igreja Católica? É a demonstração, é uma exposição sobre a fé católica, que lá vai explicar o que vem a ser o sacramento, quais são as orações, toda a doutrina bíblica. Eu peguei alguma citação que fala sobre a fé, do que vem a ser. Fé é o dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Esta está na citação do Catecismo de número 153. Anote. Catecismo da Igreja Católica 153. Fé é o que? É uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Estou rápido para agitar? Ou não? Mas é isso. Para saber é isso. E quem tomou a iniciativa de se revelar a nós? Deus. Deus teve a iniciativa de nos revelar até nós. Um outro documento da Constituição Dogmática Bem Verbo. Anote aí. Constituição Dogmática Bem Verbo. Número 2. Só anota o nome para vocês pesquisarem. E eu vou ler. O que é um pequeno trecho, porque eu não vou estender muito. Anotou? Tá ok? Vamos lá. Aprove a Deus na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério de sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Isso aí é uma citação da Constituição Dogmática Bem Verbo, que vai falar sobre a Palavra de Deus, como uma das fontes reveladoras do próprio Deus. Aí em casa vocês vão pesquisar, ou até mesmo adquirir esse documento, lá do Concílio Vaticano II, que vai falar sobre a Palavra de Deus. E vamos continuando aqui. A fé, então, é um dom e um presente. É uma graça.
que nos é oferecido por Deus, através da igreja. Eu havia falado lá atrás, daquela época que nós recebemos o batismo. Eu vou falar o meu ano em que eu fui batizado. Era 1986, naquela época. Eu lembro com felicidade e com grande lembrança. Paróquia Santa Cruz do Marizal. Eu tinha aproximadamente o quê? Os meus 6 aninhos de idade. Eu tinha até os meus cabelos cacheadinhos. Hoje eu não tenho mais cabelo cacheado. Eu tenho até um cabelo mais ou menos bem liso, né? Tudo bem que meu cabelo está crescendo, mas eu vou procurar cortar para deixar bem aparado. Eu trouxe a lembrança para vocês, na sua vida, na sua realidade. Qual o ano do seu batismo mesmo? Não precisa responder. Mas é mais vocês lembrarem da identidade de cristão que cada um de nós precisamos ter. Nós precisamos relembrar deste sacramento, não como uma nostalgia, mas como uma pertença. O que vem a ser pertença? É eu pertencer à igreja una, santa e católica. É isso que nos configura esta fé. É isso que nós temos que lembrar da onde viemos. E nós não podemos sair dela. Nós não podemos sair desta fé, porque nós estamos enveredados a outras seitas ou a outras igrejas, entre aspas, que não tem o que a gente tem. E que vem a ser a Eucaristia, a palavra de Deus, a devoção aos santos, o Santo Terço, o Rosário, e continuando. A Santíssima Trindade. Quem é a Santíssima Trindade? O Espírito Santo, que nos deu e que dará ao batizado o quê? A graça santificante. O que vem a ser a graça santificante? A santidade. A graça da justificação, a qual, por 3 coisas eu vou falar aqui: torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes. Quais são as virtudes teologais, vamos assim dizer? A fé, a caridade e a esperança. Se vocês puderem anotar: fé, caridade e esperança são uma das 3 virtudes. Continuando. Concede o poder de viver e agir sobre a moção do Espírito Santo por seus dons, e permite crescer no bem e nas virtudes morais. E o Catecismo da Igreja Católica vai nos dar uma exortação sobre o batismo. Citação 1814. Você vai fazer uma abreviação, quem tem um caderno, você vai escrever CIC, que é uma abreviação de Catecismo da Igreja Católica, e você vai colocar o número 1814, que vai dizer assim: a fé é uma virtude teologal, pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. A igreja responde para nós que pela fé nós nos entregamos a Deus. Exclusivamente a Deus nós temos que nos entregar. Você muitas vezes leva um sentimento de fé como algo assim: eu só acredito vendo. E isso não é. A fé é uma certeza de que Deus está conosco. Como eu falei lá atrás, é a adesão das verdades já reveladas. E também a fé é o fundamento da esperança, uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Citação de Hebreus 11. Anote aí, Hebreus 11, versículos do número 1 ao versículo 3. E continuando,
nesse aprofundamento que vai falando sobre a fé, aí tem aquela questão da perseverança. O que vinha a ser a perseverança na fé? Somos chamados não somente a ter fé, mas fazê-la crescer. Repetindo, somos chamados a não somente ter fé, mas a fazê-la crescer. Como assim fazê-la crescer? É você caminhar, é você andar na igreja, é você participar da igreja, é você ser igreja, que te faz ser uma pessoa perseverante. E também em Lucas capítulo 15, versículo 5, tem um pedido que está escrito assim: os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Eu quero que você repita esta oração, essa pequena oração. Eu vou falando e vocês vão repetindo. Senhor, aumenta a minha fé. Se você quiser anotar essa frase, é muito bom para o seu exercício da sua oração pessoal, assim como cada um de nós também. Quando você sentir que você não está bem, quando você sentir que você está fraco, você repita: Senhor, aumenta a minha fé. Amém? Agora vamos lá, como crescer? Eu tenho pouco tempo para encerrar essa pregação. Eu vou resumir pausadamente para que todos possam estar mais concentrados. Como crescer na fé? O mesmo catecismo vai nos orientar aqui, que é preciso que a nossa fé aumente. Como? E de que maneira? Crescendo, perseverando até o fim, baseado na alimentação da palavra de Deus. E também devemos em nossas orações, como assim em nossas orações? Clamar a Deus, implorar a Deus, que a sua fé aumente. Também ela precisa ser agida, trabalhada, sabe aonde? Na caridade. É pela caridade que se é também trabalhada a fé. Eu vou fazer um parênteses rápido até aqui, porque nós, como chamados filhos e filhas de Deus, nós temos que configurar a nossa fé na caridade. Não basta a gente ter fé, se eu não tenho as obras que estão configuradas aonde? Na caridade. Como assim, cristiano? Como que eu vou exercer a caridade? Aconselhando, evitando a pessoa de pecar, fortalecendo, animando, mesmo que você não tenha algo financeiro para ajudar, quando essa pessoa não tem, mas você vai como que ensinando, aconselhando. Eis aí uma ação caritativa que te reforça nessa busca dessa fé. E também a esperança. Como assim, cristiano? A esperança precisa ser carregada e estar enraizada onde? Na fé, na igreja. Você já viu aquela frase do vizinho teu e da vizinha tua dizendo: você é um radical? A palavra radical é da palavra raiz. O que vem a ser a raiz? Fincado na superfície. A rosa, a árvore é a mesma coisa. Está fincado, sabe aonde? Na terra, na superfície. Assim como cada um de nós temos que estar na superfície. O que vem a ser esse espaço aqui? Igreja. Não é só estrutura de concreto, mas nós somos a igreja de Jesus Cristo. Para quê? Para que nós também possamos aos outros evangelizar conforme o nosso testemunho.
é ser como Abraão, o pai da fé. Deus falou para Abraão: eu te darei a descendência. Você vai desapegar das suas coisas, porque tem algo maior para você. Quando você é convidado por Deus a você buscar Ele de todo o coração, Ele vai te pedir coisas que você precisa obedecer. O teu coração precisa estar mais aberto para o novo de Deus. Como assim, Cristiano, neste novo de Deus? Eu comecei a falar do crescimento da fé. E ainda mais, entra nos momentos difíceis. Outro tema. A fé nos momentos difíceis se manifesta, sabe como? A fé na dificuldade, como que se manifesta? Por meio da dor e do sofrimento, porque fazem parte da nossa construção, da nossa humanidade. A dor e o sofrimento precisam nos edificar, para que a fé seja madura. Precisamos ter pé no chão, porque fé não é sentir arrepio. Quando você tiver uma experiência com o Espírito Santo e você dizer: nossa, eu senti Jesus. Não. Fé é muito mais do que isso. É assentimento, é adesão, é decisão, é confiança, é eu estar sobre as ordens de Cristo, as ordens do Senhor. É eu ser filho e filha da igreja. Olha que bonito isso. Pelo batismo, nós somos chamados a serem reis. Repetindo: reis, profetas e sacerdotes. A tríplice unção que a igreja nos dá: reis, profeta e sacerdote. Porque nós participamos do sacerdócio comum. E retomando, é nos momentos difíceis que a nossa fé precisa crescer. Eu vou falar agora a segunda parte. Já estou quase encerrando a pregação. Agora vamos falar sobre o que vem a ser conversão. O que vem a ser conversão, Cristiano? Vamos lá. É uma ação ou um efeito de converter. É uma ação de voltar. Quem dirige, levanta a mão. Quem dirige? Quem é motorista aqui? Você quer ir para um determinado destino. E o que você vai fazer? Você vai converter o caminho. Você ia para aquele caminho, você vai para o outro. Só não vale atalho. Assim cada um de nós. Se nós estamos no mundo, se nós estamos pensando diferente daquilo que a igreja ensina, porque no livro do Eclesiástico ele vai nos convidar a converter ao Senhor e abandonando os pecados. Eclesiástico 17, versículo 21 e 23. Anote, para guardar no teu coração também. E a conversão, ela não é só apenas isso. Ela é uma mudança de mal para o bom procedimento. É uma nova conduta que você vai ter em Cristo Jesus. Como batizados, nós precisamos ter uma conduta de Cristo. É eu me direcionar aos pés do Senhor. E este processo requer o que? Uma transformação de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não basta eu me arrumar todinho, está todo perfumado, e dizer: eu já estou bem, eu estou sorridente, eu estou convertido, tá, mas e dentro de você e no seu espírito como é que está? Uma traga, uma traça.
Você não pode mais viver nesse homem velho. Assim Paulo teve a experiência de ser um novo homem. E ele estava caminhando pela estrada de Damasco. Não vem ao caso perguntar: será que ele estava galopando no cavalo? Não, não cabe. O que importa é que no momento oportuno ele teve um encontro espiritual com Jesus. Que antes ele perseguia os cristãos. Quando ele se deixou se encontrar com Cristo, ele se tornou missionário de toda a Espanha e de toda a Europa. E é um dos maiores apóstolos em que a Santa Madre Igreja venera. Para você ter uma ideia, Jesus falava a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, caiu na prepotência, ele caiu em si, e ele ficou cego. Ele ficou, literalmente falando, morto espiritualmente para o mundo. Ele morreu para o mundo espiritualmente, para que ele pudesse ressuscitar em Cristo, como uma nova criatura. Assim como cada um de nós hoje, neste seminário de vida, neste ensinamento, nós precisamos ter um desejo sincero de vida, de mudar de vida, para que o nosso coração possa ter a dimensão, para que o nosso coração precisa ter a dimensão de vida. Porque quanto mais cada um de nós contemplamos a nossa santidade, a santidade de Deus, mais percebemos dentro de cada um de nós as nossas falhas e as nossas fraquezas. E eu já estou encerrando aqui. Qual é o caminho que você precisa percorrer hoje, meu irmão? Um encontro pessoal com Cristo. Eis aí a condição para você buscar sua conversão. O desejo sincero de abandonar o pecado. Não dá para você ter a fé e você estar de mão dada com o pecado. Não dá mais. É hora de você romper com o pecado e você buscar a sua conversão. E a sua salvação também. E na quaresma que nós estamos vivendo, que já está praticamente encerrando, busquemos a confissão. Busquemos a confissão. E renunciar também às situações de pecado que nos tentam, que nos rodeiam, gente. É uma luta. Não é fácil nem para mim, nem para ninguém aqui. E nós temos que submeter aos desejos do palavreado e da mentalidade de Jesus, a Jesus, aliás. Precisamos configurar a Cristo. Porque o processo de conversão, ele vai até o fim da nossa vida. Por isso que nós estamos aqui em construção. A conversão, ela não é de um estrado para o outro. Tira essa ilusão besta da tua cabeça quando você tem uma experiência de seminário de vida do Espírito Santo e você vai falar: opa, já estou convertido já. Não é bem assim não. É uma construção, ó. Você vai construindo, você vai reconstruindo. Eu vou falar um trecho aqui de um livro de Santo Agostinho, que é Confissões. O título em que Santo Agostinho escreveu, em um dos parágrafos, este livro ele escreveu logo após a sua conversão. E ele é doutor da igreja também. Eu vou falar aqui um pouco, coisa rápida, para encerrar. O título vai dizer assim: para chegar a Deus, é preciso ir além do mundo dos sentidos. Ele falando, que amo então? Quando amo meu Deus? Ele faz uma pergunta: quem é aquele que está acima da minha alma? Pela minha própria alma subirei até ele, ultrapassarei a força que me prende ao corpo e vivifica o meu organismo. Mas não é por meio desta força que chegarei ao meu Deus. Se assim fosse,
também alcançariam o cavalo e a mula, que não têm inteligência, e cujos corpos vivem graças à mesma força. Mas existe outra força, que não só vivifica, mas também sensibiliza o corpo que o Senhor me deu. Olha aí que profundo que Santo Agostinho escreve no livro Confissões. Você pode pesquisar, você vai achar, ou em arquivo PDF, ou em algumas livrarias católicas. Uma parte que está no 7º capítulo, da página 277, deste livrinho pequeno aqui, ó. Se vocês conseguirem, esse livrinho pequenininho aqui. Tem a versão grande também, que fala sobre Confissões de Santo Agostinho. Só para vocês saberem também da experiência de Santo Agostinho. Santo Agostinho também, quando não tinha Jesus, ele vivia uma vida dissoluta. Ele vivia uma vida sem Deus. Até que um dia Santa Mônica, por 30 anos, rezou para o seu filho Agostinho. Quando Santa Mônica faleceu, Deus concedeu a graça a Agostinho a se converter e a aderir à sua fé, a aderir à fé no Cristo. Santo Agostinho foi tocado pela pregação de Santo Ambrósio e não deu outra. Santo Agostinho abandonou toda a retórica, abandonou o maniqueísmo, abandonou tudo que ele tinha prazeres. Ele era um boêmio, ele ia nas casas de prostíbulo para se satisfazer. Mas chegou um determinado momento quando Agostinho foi tocado pela pregação de Santo Ambrósio, ele se tornou um dos grandes bispos, um dos grandes santos que a igreja hoje venera em seus altares. Assim como cada um de nós temos condições na nossa luta de santidade, a nós buscarmos mais a fé. Esta fé precisa estar enraizada aqui, na igreja una, santa e católica. Nós não podemos ser pessoas de várias religiões. Se nós somos batizados, nós nascemos para a igreja de Cristo, una, santa e católica. É por ela que nós nascemos, para que por meio dela nós busquemos a conversão. Hoje, meu irmão e minha irmã, é uma noite de decisão. Quer perseverar nos seminários de vida do Espírito Santo? Não pense em abandonar essa religião, não pense em abandonar a igreja católica. Seja firme, seja fiel. E o ministério, dá uma dedilhada na viola. A proposta deste 4º tema é que você viva a fé, que você lute, que você busque diariamente a conversão. O teu coração precisa se abrir por essa música que vai ser cantada. Seja fiel, seja constante, se deixe encontrar pelo Senhor, se deixe se atrair pelo Senhor. Que você possa ter um encontro verdadeiro com Cristo nesta noite. Eu pensei que podia viver com Deus. Se você souber cantar, pode cantar, não tem problema. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho todo, Tira o orgulho do teu coração. do meu ser. Seja como um filho pródigo. E o pecado Vai atrás do Pai. É hora de você retornar, meu irmão e minha irmã, para a Santa Igreja, una, santa e católica. Pede para o Senhor, para que a tua fé seja firme. Se você gastou tudo mesmo, rouba com pecado,
tão sonhada conversão.